Boa noite a você que nos assiste. É um prazer ter a oportunidade de estar na sua companhia, né? Não importa, se você não estiver assistindo isso de noite, eu tô errado porque o pessoal já pediu para me corrigir, eu não corrigi. Mas eu já comecei assim, então vai assim mesmo. O assunto de hoje é muito interessante, que a gente vai falar sobre visto americano, sobre imigração, sobre processo de imigração, e eu espero que até o final da conversa eu não descubra que eu poderia, ou de repente, até o final da conversa, eu descubra que eu poderia estar fazendo possivelmente alguma coisa no futuro e ser preso lá nos Estados Unidos, coisa que não é bacana. Eu vou conversar hoje com Douglas Roberto, CEO da Conexão Américas. Exatamente. Bom, muito obrigado, Douglas, pelo seu tempo, pela te agradeço. sua oportunidade aí que de estar falando. Muito obrigado pela oportunidade. Quero desejar aí um bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Assim é melhor. Assim é melhor? Para você que está assistindo, vai ser um prazer. Sim, são várias dúvidas que surgem quando a gente vai falar sobre o sonho. Eu vou chamar dessa forma, o sonho americano, né? Sim. O sonho americano, em algumas pessoas, ele passa por a visita, e uma visita frequente. A gente tem um programa aqui que roda aqui no estúdio que chama Histórias de Orlando. E eles trazem sempre conversas sobre pessoas que são aficionadas pela Disney e as mais diversas dicas do tipo. Eu acho que um segundo sonho americano é a pessoa que quer morar lá e arrumar alguma forma de subsidiar para morar lá, né? Ter a oportunidade de ser bancado pelo seu próprio trabalho num país que tem todas as oportunidades que supostamente a gente não tem. E pessoas que querem desenvolver negócios e outros projetos, ou querem morar lá para passar o resto da vida e tudo mais. Indo por fases, eu já te conversei aqui com duas pessoas, com a Aline e com a Marcela, que a gente falou muito sobre a questão de estudantes. Pessoas que querem estudar fora do Brasil e vêm nas universidades americanas que são, bom, são muito mais avançadas, toda a parte do esporte também facilita bastante, e que vão para lá estudar. Qual é o processo para um estudante? Você falou que são mais de 170 nos bastidores, você falou que eram mais de 170 tipos de visto. Qual é o tipo são 187. É pior ainda. Qual o tipo de visto adequado? Ou o que uma pessoa que pretende estudar nos Estados Unidos deveria como é que ela deveria se apresentar ao governo americano? Vamos lá, antes de eu responder a sua pergunta, é bom a gente deixar claro que esse mercado do sonho americano, ele tem uma indústria que cerca esse tal sonho americano, né? Na verdade, eu poderia classificar como duas indústrias. Uma indústria legal, da entrada nos Estados Unidos de forma legal, e existe a indústria da ilegalidade, né? Existem coiotes, existem pessoas que vivem dessa expatriação de forma ilegal, colocando as pessoas, inclusive, em risco de morte, atravessando ilegalmente a fronteira do México, por exemplo, com os Estados Unidos. Então, existem coiotes, existem pessoas que vivem disso, existe uma indústria, uma máfia que gira em torno desse tal sonho americano. Mas existe também o mercado legal, né? Escritórios de advocacia ou de consultoria que trabalham com vistos de residência permanente, de não residente. Outra dica importante é classificar, dentro da legalidade, a gente tem que classificar aquilo que é um visto de não imigrante e o visto de imigrante. O visto de não imigrante é aquele que você tem a intenção de visitar o país por alguma razão, ou para turismo, ou para estudo, que eu vou chegar lá, e voltar para o seu país de origem. Esse é o visto de não imigrante. O visto de imigrante é aquele que você deseja migrar, você deseja a residência permanente no país, né? Então, se o teu objetivo é um visto de não imigrante para estudar, o visto pode ser, o mais comum é o F1,
né? O estudante. E os seus dependentes, cônjuge e filhos, F2. Você pode fazer isso no Brasil, né? Você pode aplicar para o visto estando no Brasil, preenchendo um formulário chamado DS-160, né? Pagando a taxa do consulado, entrando em contato com uma escola americana que faça a emissão de um documento chamado I-20, que é um documento que o estudante internacional precisa para se legalizar, para que ele possa ingressar com o pedido do visto. Se a escola não fizer a emissão desse documento, então ela não faz parte do sistema SEVES, portanto ela não vai conceder ao imigrante, ao estudante imigrante, esse documento, e sem esse documento, ato contínuo, a gente não consegue ingressar com nenhum pedido junto à imigração americana. Então é importante que primeiro você defina a escola, defina o lugar que você pretende morar, defina a escola e depois você então negocia com a escola, negocia valores, tempo que você vai precisar para estudar, o cronograma, né? Serão 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. É um programa de estudo de idioma, é um college, é uma escola técnica, é uma faculdade, é uma MBA que você vai fazer, um doutorado, um mestrado. Definido isso, então você vai receber da escola, depois que você evidentemente apresentar suas documentações, a escola vai emitir esse documento e então você vai ingressar com o pedido do visto. E se você estiver em solo brasileiro, você vai passar por uma entrevista no consulado da sua escolha, um consulado americano da sua escolha. Existem alguns espalhados pelo Brasil, não muitos, mas existem alguns. E a entrevista será agendada pelo consulado. Você comparece no dia determinado pelo consulado, passa pela entrevista e torcer para ser aprovado. Agora existe um outro caso bastante curioso, poucas pessoas sabem que é possível, é quando você já está em solo americano, você tem o visto de turismo, o visto B1 ou visto B1/B2, e você deseja mudar o seu status. Você não quer mais continuar turistando no país. Você decidiu que agora você quer estudar. Então você pode solicitar a mudança de status, né? Aí o processo é um pouquinho diferente. Nos Estados Unidos, quando você faz a mudança de status, ainda não existe a necessidade da entrevista. Eu digo ainda porque as coisas na imigração americana, Bruno, mudam toda hora. Então ainda não, nessa data, né? Hoje o vídeo está indo para o ar, não é necessário ainda a entrevista, a não ser que você faça o processo no Brasil. Quando você faz a mudança de status, não tem entrevista, passa pela análise da imigração, chega à aprovação e você então, só depois da aprovação, você começa a estudar. Douglas, enquanto eu espero aquele processo, pode demorar 6 meses, 8 meses, eu já vi demorar até 1 ano. Enquanto você aguarda, você vai ficar no país debaixo de uma condição chamada estadia autorizada. Você vai ficar no país legalmente, né? Até que saia a decisão da imigração. Se for uma decisão negativa, você tem que ir embora. Se chegar uma decisão positiva, então você tem que se apresentar imediatamente à escola, para a escola te dizer, olha, o dia que você tem que comparecer aqui para começar a estudar é dia tal. E pronto. E se preparar e começar a estudar. É isso. Vamos lá, nós brasileiros, Bruno, eu vou falar do Bruno porque eu já vou fazer uma pergunta particular minha, vou aproveitar você aqui na mesa, eu já te fiz ela anterior, nos bastidores, mas também eu vou fazer. Se quiser fazer aquela pergunta assim, Douglas, eu conheço um amigo. Isso, é mais fácil. O brasileiro que deixa, geralmente o Bruno brasileiro que deixa as coisas sempre para a última hora, ou então acha que tudo vai dar certo, né? Aquele positivismo heróico, a partir do que você está falando. Seria mais fácil, se a minha intenção é estudar, é ir, e na data de hoje, julho de 2023, tentar a sorte de fazer o procedimento por lá, do que fazer por aqui, porque a fila parece que aqui também no Brasil está bem grande, ou são filas diferentes? É diferente, para o turismo é diferente. Para turismo está demorando bem mais. Já foi pior, a imigração agora está conseguindo
melhorar um pouco, né? Esse backlog, essa espera tá diminuindo, vai. Mas para estudante, a gente esbarra aí em 2, 3 meses, até 4 meses no máximo de espera para a data da entrevista. Nos Estados Unidos, se você já está como turista e pede a mudança de status para estudante em solo americano, aí a espera é maior. A espera pode chegar a 8 meses, 1 ano, para que saia a decisão. Só que enquanto isso, como eu já disse, você não está ilegal no país, tá? A partir do momento que você protocola o pedido, você prorroga, então, a sua estadia. Exatamente. Vamos lá, digamos que eu tenho um B1, estou lá, eu posso ficar 6 meses, né, 180 dias, faltando uma semana para acabar. Bom, a gente não está ensinando nada para burlar a lei, não. Mas, né? Mas é isso. É isso. Não está burlando a lei. Você pode ter tomado uma decisão, sim, de última hora. A imigração entende que é possível. Está tudo bem. Você pode protocolar um pedido de mudança de status faltando uma semana. Está tudo bem. A imigração pode, né? Ela pode solicitar uma RFE, que é uma RFE, uma Request for More Evidence, que seriam evidências adicionais, como me apresenta laços no Brasil, no seu país de origem, que provam que você de fato tem para onde voltar. Cadê teu endereço fixo? Você tem um emprego no Brasil, você tem uma empresa, você tem família, o que te faz voltar para o Brasil? Pode ser, é raro, pode ser que a imigração solicite uma RFE, mas não é tão comum. A imigração costuma aprovar esse pedido de mudança de status para estudante até de uma forma fácil, é bem tranquilo. Para a gente não ser pontual, o objetivo aqui é de longe falar sobre política, mas a gente vive no país, no Brasil, nos últimos, acho que pelo menos 7 a 8 anos, momentos muito estáveis, né? A gente tem direita no poder, tem esquerda no poder, mas mesmo antes disso a gente já vivia um momento muito conturbado. A procura eu me lembro acho que ainda deve estar em voga, em alta, mas as pessoas queriam muito os passaportes europeus, né? O passaporte português, e tentava lá pegar na sua árvore se tinha algum descendente e tudo mais. Me parece que para os Estados Unidos as pessoas começaram a abrir os olhos para lá. Aumentou nos últimos anos, tem aumentado isso? Sim. Essa procura? Sim, a gente vem percebendo isso, sim, esse aumento. E eu vou te dizer, Bruno, que independente de quem ganhasse as eleições no Brasil, se nós tivéssemos vamos dar nome aos bois aqui, se a gente tivesse o Bolsonaro no poder hoje, você teria uma esquerda elite, né, porque existem muitas pessoas na elite que são de esquerda, né? Sim, são progressistas, enfim. E os Estados Unidos virou exílio, né? Nos últimos 4 anos para muitos. E que certamente iriam embora. Ou a boa parte já diziam nas redes sociais que iriam embora se o Bolsonaro ganhasse. Ganhando Lula, a pirâmide se inverteu. Sim. Você tem os conservadores, os de direita, os que se intitulam de direita, também dizendo que acabou, não quero, isso aqui vai virar uma Venezuela e tal, e aquele discurso, e querem ir embora. Então, ganhando um ou ganhando o outro, você teria uma evasão, assim, O mais triste nessa realidade, Bruno, é que a gente está perdendo mentes brilhantes. Nós estamos perdendo profissionais altamente capacitados. Os principais processos que são desenvolvidos na Conexão Américas, por exemplo, eu posso falar da minha empresa, porque aí a gente conhece profundamente a realidade, são processos de EB1, habilidades extraordinárias, EB2, profissionais que têm uma habilidade excepcional, é o Exceptional Ability, ou você tem ali o Advanced Degree, né? São profissionais que têm o bacharelado e, para além do bacharelado, mais 5 anos de experiência profissional depois do bacharelado.
Então olha quem está indo embora. É isso. Isso é que é triste. Esse último, meu inglês é muito ruim para me poder repetir, mas esse último não serve só para quem tem bacharelado. Se comprovar a experiência... A habilidade excepcional isso. consegue... Vou fazer uma pergunta que é particular. Eu tenho na família, eu tô no segundo casamento, e a minha esposa, ela tem um desejo muito grande de morar nos Estados Unidos. Não tinha esse desejo há algum tempo atrás, mas como as coisas estão mudando, acho que talvez pelo medo do que pode acontecer aqui, aí é uma opinião que eu vou deixar apartada, que a gente... o assunto é muito bom para a gente misturar a política no negócio, mas a gente vive momentos de indecisão, de uma colocação que... Eu acho que pode ser isso até na sua colocação, que pessoas com habilidades extremas estão deixando o país, né? A gente perde, o Brasil vai perdendo devagarzinho, mas são consequências, ou é o que está aí. E que, bom... Eu tenho planejamento de desenvolver um negócio fora daqui. A princípio, eu entraria apenas como investidor do negócio, para que eu possa calcular o meu risco, né? Não depositar todos os meus esforços e os meus recursos, porque para mim eu acho que o processo de você ir morar nos Estados Unidos tem que ser uma decisão muito concreta. Eu quero morar nos Estados Unidos, é o país das oportunidades, tudo bem, mas existem várias letras de lei que não é bem assim, não adianta ficar lá ilegal e as coisas estão... Eu vou te deixar várias perguntas e aí você concentra na resposta como você achar, cadencia da forma como você achar melhor. Não adianta pagar para ver, porque cada vez me parece, pelas notícias que chegam, que na Flórida o negócio está apertando com as leis estaduais e que podem ir para outros estados também. Mas na minha pergunta original eu tenho muito receio por ter 3 filhos de repente fazer uma investida de ir definitivamente ou potencialmente definitivamente, desfaço das minhas coisas aqui, vou para lá e o negócio não funciona, ter que voltar. Então, eu faria num sentido de vou como investidor, mas inevitavelmente eu precisaria aplicar meu recurso humano dentro dessa operação. Como é que eu deveria avançar nesse projeto? Planejamento. Você precisa de planejamento. Vamos lá. Se você tem um visto B1/B2, é importante que quem assiste o podcast entenda que B1/B2 não tem nada a ver com EB1 ou EB2, ok? B1/B2 é turismo e negócios. Esse negócios, o que você pode fazer com esse visto? Você pode efetivamente trabalhar? Não pode. Você pode ir para lá, sentar numa rodada de negociação. Você tem uma empresa no Brasil e precisa negociar com fornecedores americanos. Então, o seu visto B1/B2 te dá essa chancela para você sentar numa rodada de negociação. Você precisa comprar uma casa, uma vacation home, uma casa para que você vai deixar como investimento. Você vai alugar a casa, você vai comprar na Flórida e você vai entregar para um broker, uma imobiliária qualquer, que vai administrar para você, e você vai deixar aquela casa lá para aluguel por temporada. Então, seu visto B1/B2 te permite que você vá aos Estados Unidos e faça esse tipo de investimento. E você pode até abrir uma empresa como investidor passivo, não o ativo, não aquele investidor que vai colocar a mão na massa. Isso não. Você pode ter uma empresa nos Estados Unidos com esse visto, até sem visto algum, na verdade, né? Da primeira vez eu fiz, eu só tinha o B1.
Tá? Aí depois eu abri uma outra LLC lá e aí eu já tinha um B2. Mas eu tenho uma pessoa que mora, um residente de lá como sócio da empresa. Uhum. Então, aí o residente, ele pode operacionalizar o business. Você não. Você não pode chegar e colocar a mão na massa. Essa empresa, por exemplo, ela pode... Vamos imaginar que o Bruno, dono da empresa americana, tivesse também uma conta no Bank of America. Num banco americano. Eu citei um aqui, mas poderia ser o Chase, poderia ser o Wells Fargo, poderia ser qualquer outro banco. E o Bruno tem uma conta de pessoa física lá também. Essa empresa do Bruno, empresa americana, pode fazer uma transferência para a conta bancária de pessoa física do Bruno? Pode. A título de quê? De lucro. E a título de prolabore? Pode? Não. Não. Matou a charada. É isso aí. Então essa é a diferença que tem que ficar claro. Eu posso receber lucro, porque eu investi na empresa, eu sou um sócio passivo, tem alguém lá operacionalizando a empresa. Tem alguém que cuida do som, tem alguém que cuida da luz, tem alguém que cuida da limpeza, tem alguém que faz a manutenção nos equipamentos, tem alguém que vai fazer a administração do negócio. Eu não posso botar a mão na massa. Se eu não tenho um visto adequado, com autorização de trabalho, eu não posso operacionalizar o meu negócio. Eu posso apenas ser um sócio passivo. Ah, mas e se eu descobrir, Douglas, que esse é o caminho, o negócio está dando certo, mesmo sendo operacionalizado pelos seus funcionários e sócio ou sócios, eu descobri que esse é o caminho e eu quero continuar nos Estados Unidos, eu quero colocar a mão na massa, eu quero realmente trabalhar no meu business. Então é hora de pensar num EB2, se for o caso, ou um L1, se você tiver uma cidadania de algum país que faça parte do livre comércio com os Estados Unidos, um E2, por exemplo. Então, existem caminhos, tá? É isso. Mas, seguindo na mesma linha lá, eu entro como investidor e... No meio do caminho, no meio do processo, lá, com 5 meses, eu decido. Bom, é aqui que eu quero ficar. Eu posso fazer o procedimento direto por lá ou eu preciso voltar para o Brasil? Depende do processo, mas geralmente pode. Geralmente pode. Aí é onde vocês... Bom, aí eu acho que até para a gente voltar, e eu quero que você fale um pouco sobre conexão, é a necessidade do planejamento, certo? Porque quando eu vou, e eu, pelo menos no meu caso, eu iria a minha esposa e a minha filha. São 3 vistos diferentes. Ou elas carregam o meu status? Então, quando você é o peticionário, é o aplicante principal, o cônjuge e seus dependentes, até 21 anos, vão se beneficiar, entende? Então, se você aplicar, por exemplo, para um Green Card, um EB2, o resultado dele, se for positivo, é B2, tá? De novo, cuidado para não confundir com B2. EB2, né? A sigla E e a sigla B é o Employment Based. Se o EB2 for aprovado, o EB2NW, mais conhecido aí dos brasileiros, você vai ter o Green Card, né? E aí vai ter o Green Card você, sua esposa e seus filhos até 21 anos. Essa lei que na Flórida está aparecendo, me parece que foi aprovada. Sim. Me parece que os meus dependentes passariam a não ter esse benefício. Não. Olha só. Uma lei regional, estadual, ela não tem nenhum poder sobre a Constituição americana. Ela não tem como mudar a Constituição americana. Ela não tem poder de mudar uma lei federal. E todo assunto imigratório tem a ver com leis federais, não tem a ver com uma lei estadual. Embora essa lei do DeSantis, que é o governador da Flórida, ela acabe respingando nos imigrantes em razão da rotina, em razão do status ou do não status, né? Essa lei que foi aprovada pelo Congresso local, não pelo Congresso americano, mas o Congresso da Flórida, essas leis não podem mudar as leis imigratórias. E isso não, essa impossibilidade dos dependentes, cônjuges ou dependentes não serem beneficiados com o Green Card, por exemplo, isso é uma intenção
Isso não sequer foi votado, sequer foi apresentado ao Congresso americano. Isso é uma intenção, é uma promessa de campanha já do DeSantis, do Trump, de que se eles forem eleitos, eles vão criar dificuldades ou tentar mudar a lei federal, só que não depende só da vontade do presidente americano, né? Precisa passar pelo Congresso, precisa ser aprovado em ampla maioria pelo Congresso, pelos senadores. Não é simples assim, né? E existem cláusulas aí da Constituição americana que são, eu diria, quase impossíveis de serem alteradas. Então tem muita bravata, tem muita promessa de campanha para poder fazer barulho, para poder chamar atenção, para poder contar com os votos de americanos que não são simpáticos aos imigrantes. Mas definitivamente essa lei que foi aprovada não aborda isso, tá? Não, em momento algum. Essa lei trata de situações que acabam alcançando o imigrante. Exemplo, vamos lá. Eu sou um imigrante ilegal, entrei pelo México, fui preso e a justiça americana me concedeu liberdade provisória com tornozeleira eletrônica e com data para eu comparecer à corte, eu não fui, estou vivendo ilegalmente no país, fugido. Isso aqui dá um baita corte, né, para o pessoal, para o meu concorrente acabar comigo. Olha lá, é legal. É só hipotético, tá, gente? Conjectura. Então, eu consegui tirar uma drive em Massachusetts, por exemplo, ou Nova York. E aí eu vou para a Flórida, morar na Flórida. Agora eu estou trabalhando como um Uber, motorista de aplicativo, né? Uber não está patrocinando aqui o podcast, então a gente corta esse pedaço e diz motorista de aplicativo. O motorista de aplicativo que está dirigindo com carteira de Nova York ou de Massachusetts ou de qualquer outro estado americano que conceda a drive para imigrantes indocumentados, na Flórida não pode mais dirigir. Se ele for parado, ele é preso. Então essa galera que vivia na Flórida com uma carteira, trabalhando, com uma carteira de habilitação emitida por um outro estado americano, esse pessoal está indo embora. Então você entende que a lei não é imigratória, mas ela alcançou aquele imigrante? É isso. O imigrante agora não vai, o cidadão americano, enfim, a pessoa que está legalmente no país não vai poder dar carona para o imigrante ilegal. Não é verdade. E essa era a intenção inicial. Mas isso não passou, isso não foi aprovado. O texto final aprovado fala da fronteira da Flórida. Então, se o Bruno encher a van dele de imigrante ilegal e entrar, sei lá, veio de Atlanta para a Flórida, na fronteira ali, você foi parado pela polícia e a polícia identifica que você está carregando, está trazendo para dentro do estado da Flórida vários indocumentados, aí você vai ter problemas. Então é só aí, é somente aí, nesse caso. Eu trabalho como Uber e devidamente documentado e fui pegar um passageiro que ele é um ilegal, ele entrou pelo México, ele não entrou pelo aeroporto, ou ele está overstay, ele está fora de status, e eu sou um motorista de aplicativo. Eu vou ser penalizado porque eu estou carregando uma pessoa indocumentada? Obviamente que não. No texto original, criaram essa redação insana, louca, que obviamente não foi aprovada. E o texto final não tem nada a ver com essa sandice, com essa loucura. Outro aspecto, os hospitais na Flórida serão obrigados, ao atender um imigrante indocumentado, serão obrigados a reportar isso. Mas será que isso de fato vai ser utilizado pelas autoridades, pelo ICE, por exemplo, pelo USCIS, para perseguir essas pessoas doentes que foram hospitalizadas por alguma emergência médica? Será? Não sei. É pouco provável. Nem há contingente humano para essa fiscalização. Não é factível, não é razoável. Então, é barulho.
é muito mais barulho em véspera de eleição do que, de fato, leis que vão surtir algum efeito. Para mim, Bruno, o que de fato mais atrapalha o imigrante morador da Flórida é a questão da carteira de habilitação. Isso é ruim. Tirando isso, de resto não tem novidade. As empresas da Flórida serão obrigadas a reportar, se ela tiver mais de 25 funcionários, ela é obrigada a reportar num sisteminha E-Verify o status migratório do seu funcionário. Você acha mesmo? Vamos lá. Você acha mesmo que a empresa vai dizer, olha, atenção imigração, atenção IRS, eu estou contratando gente legal, olha para mim, look me, vem cá, olha para mim. Você acha mesmo? Então, assim, já desde 2019, essa lei existia. E ela focava em empresas que tinham mais de 10 funcionários. O que aconteceu agora foi uma flexibilização já da lei. Eram 10. Agora, somente empresas que têm acima de 25 funcionários é que são obrigadas a fazer esse report, né? Então, é bobagem. Não tem que ter medo, entende? Não tem que... Criou-se um pavor, criou-se uma atmosfera. Tem muita gente na internet que é profeta do apocalipse também, né? É o profeta do caos, quer ganhar like, quer lacrar, sei lá, quer curtida. Então o sujeito coloca aquela thumb, né, com letras garrafais e com mensagens, títulos assim bem alarmantes. E aí não é bem assim. É só ler. A lei é pública. Eu não estou trazendo nenhuma orientação jurídica aqui. Eu estou tratando daquilo que é público. É só você ler a lei. Então, em lendo a lei, a gente está aqui trocando informação. É lenda urbana essa história de que agora morar na Flórida ficou bem complicado. Calma, não é bem por aí. De fato, como eu disse, para tirar uma carteira na Flórida ficou mais chato. Para você dirigir na Flórida com uma carteira de um outro estado ficou mais complicado. Na carteira de habilitação, porque deixa eu ver se a minha está aqui. Eu acho que não está aqui. Mas na carteira de habilitação dos Estados Unidos, lá no cantinho direito, tem uma indicação visual que determina se aquela pessoa, se aquele portador da carteira de habilitação cumpriu com todas as exigências, inclusive com as exigências federais. Qual seria uma exigência federal? Estar legalmente no país. Então, se não tiver essa indicação no cantinho superior direito, já é na hora pro patrulheiro, por exemplo, para um policial, identificar imediatamente que aquela carteira de um outro estado, quem está de posse dela não está legalmente no país. Então ele já identifica imediatamente. Então, por exemplo, se você cumpriu com todas as exigências federais, você está legalmente no país. Bruno tirou a carteira dele em Nova York e ele está legal no país. Ele pode, na Flórida, passar férias? Pode. Ele pode alugar um carro numa empresa dessas aí de locação e dirigir com a família para ir todo dia na Disney de carro alugado? Pode. Quem disse que não? Mas lá na tua drive, no cantinho, vai ter um símbolo de uma estrelinha dizendo que você cumpriu com todas as exigências, inclusive com as exigências do USCIS. Você está legal no país. Se você for parado pela polícia, mesmo sendo uma drive não da Flórida, de um outro estado qualquer, ele cumpriu com todas as exigências, inclusive imigratórias. O máximo que ele vai fazer, o que você está fazendo aqui, dirigindo com essa carteira? Estou passando férias. E está tudo bem, vida que segue, ele vai te desejar um bom dia e você vai embora. Agora, se você não está legalmente no país, ele agora, a partir desta lei, ele está autorizado a lhe prender. É isso. O que você falou muito bom. As manchetes, elas realmente são potenciais. Às vezes a gente fica... Você tem uma lei aqui no Brasil, um projeto de lei
que pretende se virar lei, que é com relação às fake news. E aí vai todo um movimento que fala, não, isso vai trazer censura, mas até que ponto a desinformação não contamina, né, o dia a dia? Muito mais do que a política para decidir ali nas vésperas da eleição se você vai votar no candidato A ou se você vai votar no candidato B. O processo de desinformação é muito, muito complexo. Você falou sobre uma questão de as pessoas, a headline que as pessoas colocam ali no thumb do videozinho para poder chamar, principalmente tem muitos sites, em tudo quanto é lugar agora tem site. Venha morar em Nova York, venha morar na Flórida, venha morar aqui, faça o seu investimento, compre uma casa, bom. E aí é um monte de coisas que, ouvindo você, a gente vai vendo que as pessoas usam dos sonhos e do medo das pessoas do outro para que possa avançar nos seus próprios negócios, ou ganhar like, ou ganhar view. Like hoje em dia é uma profissão. E eu já volto nisso daí para perguntar sobre o meu negócio também de novo, tá? Mas o que você diria que o brasileiro que pretende ir aos Estados Unidos, não só como visita, não turistar, o que ele deveria ter medo? Ele tem que ter medo de fazer... Acho que medo é uma palavra muito... medo é para quem tá devendo. Eu acho que... Quais seriam as precauções? O que eu, se pretendo ir, não deveria? Quais são... Uma lista, sei lá... Procedimentos que eu não deveria fazer. O que eu não deveria... Porque assim, senão eu também vou muito descrente a todas as headlines que vão contra... Né? E chego lá e assim, o sistema americano é muito ele é muito afinado. Eu tenho um exemplo até para talvez ilustrar. Eu me lembro que 2011, 2010, alguma coisa do tipo, eu tive uma crise de rins lá e até hoje eu não sei falar inglês. Apesar de já ter feito vários negócios, ser um visitante frequente, tive uma crise de rins lá, e na época o Obama era o presidente, tinha um Obamacare lá, né? E eu já não falo. Com dor, eu falo menos ainda. Eu cheguei no... Você não fala nem português, no percurso do hotel até o hospital, eu ainda vim com um desses... Não tinha YouTube, bom, o YouTube não era tão popular, mas o motorista ali, ele foi falando, você chega lá, você vai dar... Não tira cartão de crédito de forma nenhuma, dá o seu passaporte, fala que você não tem dinheiro e faz o procedimento lá que tem que fazer. Porque você vai ser amparado pelo Obamacare, que vai... Bom, beleza. Eu cheguei lá, tomei uma primeira injeção, porque o que eu disse lá, a pessoa entendeu que era uma coisa, a dor não parava. Passou 2, 3, 4 horas, quem já teve crise de rim sabe que se você chegar no hospital, se você não tiver com a pedra já em avanço, você tomou uma injeção, você volta para casa em 3 minutos andando. É normal. Eu tomei a primeira injeção, a segunda injeção, eu fiquei dopado no hospital e nada de parar a dor. Me meteram a procedimento de raio-x, de Doppler, de tudo que se possa imaginar. Nada, não descobriram, porque pensaram que poderia ser vesícula, A, B, C. Até que, sei lá, 6 horas da manhã, chegou uma enfermeira brasileira. O que você tá sentindo? Crise de rins. Ah, tá. Tomou a injeção. Saí de lá achando que eu não ia pagar nada, que o Obamacare ia me segurar. E 2 meses depois, aqui no Brasil, veio a cartinha na minha residência, com uma conta lá de $11 mil de todos os procedimentos que eu tinha feito dentro lá do hospital que eu fui atendido. Então, nem 8, nem 80. O que é, talvez até pro turista, o que de fato as pessoas precisam ter em mente, precauções básicas, né? Precauções que não dá para não acreditar no terrorismo, mas também não dá para acreditar no oba-oba, no positivismo. Sim, a primeira coisa que o turista tem que fazer é um seguro viagem. Na largada, não pense que isso é bobagem. Foi a única vez que eu não fui, porque
eu fui pra ir eu tinha que resolver um negócio na sexta, eu fui na quinta pra voltar no sábado e tive o problema na sexta. Pois é, mesmo que seja uma viagem curta, de tiro curto, faça o seguro viagem, porque os imprevistos não avisam, né? Então pode acontecer. E em acontecendo, o seguro de viagem vai cobrir pequenas cirurgias, inclusive. Dependendo do seguro, vai cobrir até situações mais complexas. Então, o seguro viagem vai te cobrir durante um bom tempo. Então, é importante. Se eu posso deixar aqui uma dica para quem vai turistar ou mesmo para fazer negócios, uma viagem curta, é fazer parte da tua viagem, do teu planejamento financeiro, inclusive pagar um seguro viagem. Bom, o que fazer e o que não fazer, isso é bastante relativo, porque depende do que você pretende fazer nos Estados Unidos, se é só turismo, se é estudo, se é uma residência permanente, depende muito. Eu acho que daria para a gente traçar um top 5 aqui, se a gente entendesse o propósito da viagem. Mas eu diria que contratar uma empresa, um profissional, uma empresa ou um profissional que já conheça a realidade da América para não deixar você errar ou para minimizar erros, na minha opinião, é fundamental. Porque, principalmente se você está indo, se o teu propósito é residência permanente, você tem que entender uma coisa, você está zerando a vida. Olha aqui nos meus olhos, deixa eu falar com você que está em casa, você está zerando a vida. Você não pode achar que conhece os Estados Unidos. Uma coisa é você ir lá para passear, para ver o tio Sam, para ver o Mickey, para ver a Minnie, o tio Patinhas. Outra coisa é morar, é outra história, é outra coisa, é outra realidade. Então, você não pode achar que porque eu já fui 50 vezes passear, conheço Nova York, conheço Los Angeles, conheço isso, conheço aquilo, conheço a Flórida, com a palma da minha mão, como eu já escutei alguns brasileiros, e que por conta disso não se prepararam adequadamente para uma residência, que é diferente de mais de passeio. A realidade do turista é absolutamente diferente da realidade de quem está indo para estudar, por exemplo, mas pretende retornar ao Brasil, que é muito diferente daquele que não quer mais voltar ao Brasil. Então, é difícil você traçar aqui um top alguma coisa, top 10, top 5. É difícil quando você não sabe o propósito da viagem. Conversar com o nosso público, então. Há um empreendedor que, de repente, já tem um objetivo ou tem uma reserva guardada e que pretende ir para ficar. Pronto. Planejamento é tudo, como a gente já disse. Pagar uma... E aí eu não estou falando isso de verdade, acredite em mim, não estou falando isso para valorizar o trabalho que a gente faz, não. Você pode contratar o meu concorrente, está tudo bem. Mas contrate alguém que conheça da realidade dos Estados Unidos para que você não erre, ou erre menos. Eu acho que não errar é difícil. Em algum momento você pode errar ou vai errar. E faz parte. Mas errar menos, minimizar os riscos. E quando errar, é aquele tropeço que não compromete o teu planejamento. Então, contratar alguém que já conheça a realidade americana, para mim, é fundamental. Porque aí você consegue se planejar melhor. Aí você consegue já entender o que fazer, como você disse, colocou muito bem na sua pergunta, o que fazer e o que não fazer. Porque não é só aquilo que se deve fazer, é também o que se não deve fazer. Então, contratar alguém que entenda do mercado, que entenda de América, é fundamental. Outro ponto, idioma. Você está indo para morar na América, então você precisa falar inglês. Você precisa, a não ser que você já saia do Brasil com o seu emprego garantido para trabalhar numa empresa brasileira e você só vai lidar com brasileiros, aí tudo bem, o inglês não vai te fazer falta, na verdade vai no dia a dia. Mas o meu exemplo ali no aqui teu trabalho, do hospital, né? É um exemplo. No trabalho, ali na rotina de trabalho, se você vai
prestar serviços numa empresa brasileira, todos os funcionários são brasileiros, o idioma não vai te fazer falta. Mas essa não é a realidade da maioria. Né? A realidade da maioria não é essa. Vai para os Estados Unidos, às vezes sem emprego, sem trabalho, vai tentar a sorte, vai empreender, e o idioma é fundamental. Você precisa se preparar para isso, para esse momento, para essa transição da tua vida. Segundo ponto. O terceiro ponto seria se preparar, Bruno, psicologicamente. Os Estados Unidos não é para fraco. Os fracos não têm vez nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é um lugar onde você tem milhares de garantias. Se você trabalha, você tem. Se você não trabalha, você não ganha. Então, não tem aquilo que a gente tem comumente aqui no Brasil. O sujeito não aparece 2 dias, ele vem com um atestado médico, médico amigo da família, e está tudo certo. Nos Estados Unidos isso não funciona. Então, se você trabalhou, você recebeu. Não trabalhou, não tem dinheiro. Então, você tem que ir para os Estados Unidos com uma mentalidade diferente. Você não pode achar que vai encontrar moleza. É um país generoso? Bastante. O mercado é generoso? É generoso com quem trabalha, com quem tem talento e com quem trabalha, com quem realmente não mede esforços, acorda cedo, não escolhe serviço, né? Principalmente no início. Você não pode se dar o luxo, não é esse. Você não pode ter nojinho. Né? Ah, isso eu não faço. Isso aqui eu não faço. Não dá. Não é um país para nojinho. Você tem que ir com o peito aberto. É como eu disse agora há pouco. Você zera a vida. Eu cansei de conhecer advogados fazendo faxina. Advogado brasileiro. Que na América está fazendo faxina e está tudo certo, está tudo bem. Nenhum demérito, não. Está tudo certo. Totalmente digno, está trabalhando. Está trabalhando. Conheci engenheiro pintando. O sujeito é engenheiro há 20 anos, cheio de experiência, estava lá, pintando. Então, você tem que, com a tua mente e coração abertos para o novo. É o novo, é o inesperado. Você vai encontrar situações inusitadas, você vai encontrar desafios novos. Você tem que entender que é um reset na vida. Você está indo para uma situação absolutamente nova. Pode ser que você, com um mínimo de planejamento, você consiga empreender naquilo que você já domina. Mas será que o mercado americano está pronto para absorver o teu empreendimento? Estuda. Estuda o mercado, estuda a necessidade do mercado, faz pequenos testes, como o Bruno falou. Faz um pequeno teste. Sabe quando você quer saber se a água já está na temperatura certa? Encosta o dedo e sente. Então, não dá para você também esperar que o mercado seja um mercado absolutamente seguro. Não existe. Né? Qualquer negócio, qualquer business, mesmo sendo em terra fértil, em território fértil, ele tem seus riscos. Então você tem que estudar o mercado, estudar o teu público, estudar onde e como você vai fazer, para quem você vai fazer. Né? A gente está falando aqui com empreendedores super inteligentes, qualificados, preparados, e que o mercado brasileiro não é muito diferente. Você não pode abrir um negócio mesmo no Brasil sem estudar antes o mercado, sem entender como o mercado vai receber o teu empreendimento, quais os pontos de objeção do mercado, pontos negativos, pontos positivos, qual a resistência que você vai ter no mercado, quais os teus pontos fracos, os teus pontos fortes, e como você vai se diferenciar do teu concorrente. O mercado americano é como o mercado brasileiro, tem gente fazendo de tudo, né? A não ser que você seja um sujeito super mega inovador que está trazendo para a gente uma coisa absolutamente diferente, mas é muito difícil. Geralmente, aquilo que se vai fazer já tem alguém fazendo, né? Então já tem alguém que testou o mercado antes de você. Então é importante você fazer essa leitura com humildade, né? Não achar que é o dono da razão, achar que já sabe tudo, que conhece tudo. Você precisa fazer essa leitura, essa pesquisa de mercado,
talvez, quem sabe, dependendo do teu orçamento, contratar uma empresa para fazer um business plan para você, um plano de negócios, é importante, dependendo do tamanho do teu negócio, é fundamental, eu diria. Então, se você for preparado para esses desafios, com o peito aberto, com humildade, é muito difícil dar errado. E se tiver talento, né? Como eu disse, trabalho e talento, não tem como dar errado. Vai dar certo. Como eu disse, o mercado americano, Bruno, é muito receptivo, fértil. Tem carência de mão de obra, carência de talento. Não é à toa que eles disponibilizam o EB1, que são para profissionais com habilidades extraordinárias, né? Claro que dentro da classificação EB1 tem lá outros profissionais ali, por exemplo, o EB1C é para quem já trabalha nos Estados Unidos como executivo de uma multinacional, ele pode aplicar para um EB1C, mas é mais comum o EB1C ser o EB1 ser aplicado por quem tem habilidades extraordinárias. Olha quem que os Estados Unidos quer. Eu não tenho habilidades extraordinárias. Quem define o que é habilidade extraordinária? A própria imigração tem lá os critérios que definem isso. O EB2NW, se eu não tenho habilidade extraordinária, mas eu tenho uma habilidade excepcional. Ok. Quem define o que é a habilidade excepcional? A própria imigração. Na própria página da imigração nós temos os critérios que definem isso. E aí na reunião que a gente faz com os clientes de análise de perfil, a gente vai batendo os critérios. Você atende esse critério que é apresentar um diploma, um certificado dentro da tua área de capacidade excepcional? Tenho. Eu tenho. Você faz parte de uma associação profissional? Você tem licença para o exercício da tua atividade profissional? Você tem ganhos que justifiquem a tua capacidade excepcional? Ganhos de salário mesmo, né? Enfim, existem alguns critérios que a imigração vai analisar e com as evidências que a gente apresenta para a imigração, eles vão entender que sim ou que não. E se você for elegível ao Green Card, eles aprovam e bingo, né? Vida nova. Então, existem processos que vão te facilitar dentro desse planejamento, mas eu queria salientar que a imigração americana, os Estados Unidos, olha como eles querem mão de obra. Eles querem gente qualificada, e mesmo que você não tenha exatamente uma qualificação, existem áreas nos Estados Unidos que são muito carentes. Então a gente tem, por exemplo, o EB3. Empresas americanas na área de construção civil, por exemplo, contratam muitos funcionários. É um processo demorado, é um processo dispendioso, mas é possível. Empresas americanas que não conseguem preencher o seu quadro de funcionários, por exemplo, o McDonald's contrata muito, a Starbucks contrata muito, Burger King contrata muito. Empresas incorporadoras, grandes empresas na área de construção civil contratam muito. A rede hoteleira contrata muito. Tem muitas empresas contratando nos Estados Unidos, profissionais, que os Estados Unidos não conseguem ofertar. Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma mão de obra extremamente qualificada, né? A educação nos Estados Unidos é um ponto forte. Uhum. Então, o americano que se forma, não é porque ele tem nojinho de pegar na vassoura, não. Não é porque ele tem nojinho de ir para o balcão do McDonald's, não. Teoricamente, até as melhores oportunidades já estão na mão dele, né? Exatamente. Então... Eles se qualificaram. Então, ele não quer trabalhar limpando a piscina, ele não quer trabalhar cortando a grama. Ele não quer por quê? Porque ele se preparou, ele estudou, ele fez faculdade, MBA, ele fez pós-graduação. Ele não quer, não é para ele. Então, não é porque tem muito brasileiro também que quando vai colocar isso, coloca de forma pejorativa. Parece Sim. que o americano tem nojinho de fazer. Não é. É porque o americano tem, e nós brasileiros também deveríamos ter, paridade de armas na largada. A educação básica no Brasil deveria ser igual para todo mundo, para o rico, para o pobre, para todo mundo, né? Nos Estados Unidos a gente encontra essa paridade. Tem uma diferença ou outra, mas a gente encontra essa paridade.
Seja num bairro pobre, num bairro mais elitizado, as escolas são muito boas, a estrutura é muito boa. Então você consegue formar nos Estados Unidos uma população muito mais bem qualificada e que, evidentemente, por consequência, ele não vai querer cortar a grama. Então quem vai? O próprio estudante americano, ele é lançado no mercado de trabalho muito depois, né, em paridade de idade, do que o brasileiro. Mas nesse ponto que você colocou, por exemplo, a gente tem engenheiros, advogados que vão para os Estados Unidos ou que estão morando nos Estados Unidos, residentes ou não, que estão lá pintando, que estão lá fazendo uma faxina, como empregada doméstica, como uma babysitter, enfim. Quem vai? Sou engenheiro aqui, sou advogado e, pô, vou pintar lá, porque se eu conseguir fazer 4, 5 mil dólares por mês é mais do que o suficiente para que eu possa ter uma qualidade de vida absurdamente melhor do que a qualidade que eu tenho de vida aqui. Eu tenho disposição de trabalho e eu vou para lá para fazer isso. Quem já sai, já sabe que o objetivo, mesmo que não seja permanente, é um permanente eterno, né? Um permanente que a pessoa, eu vou ficar pro resto da minha vida lá, mas eu quero ir para os Estados Unidos para trabalhar como babá. Ou eu quero ir para os Estados Unidos para trabalhar como pintor, ou todas essas muitas oportunidades que existem. A conexão é uma porta de entrada para ela, para guiar nesse caminho? Se ela vai legalmente, sim. É uma porta. A Conexão Américas trabalha exatamente na construção, na viabilização desse sonho, desse tal sonho americano. Se o seu objetivo é legal. Se é legal, ok. Se não for legal, não. Aí a Conexão Américas não vai conseguir te ajudar. Se o teu objetivo é justo, tá enquadrado nas regras imigratórias, sim. A imigração americana vai analisar o pleito. Evidentemente que não está nas mãos de nenhum profissional, de nenhuma empresa, não é só da Conexão Américas, de nenhuma empresa, não está nas mãos desse profissional ou da empresa aprovar o caso, né? Uhum. Se algum profissional ou alguma empresa disser para você que eles aprovam, sai correndo, né? Sai de perto, porque é golpe. Ninguém pode dizer que aprova, né? Quem aprova é o oficial da imigração, é o agente consular. Então é o profissional contratado pelo Departamento de Imigração Americana, e eu não sou o profissional que aprova você. Eu sou o profissional e a minha equipe, né, somos nós que montamos todo o processo, ajudamos na montagem desse processo, assessoramos na montagem desse processo para que você consiga ampliar as chances de aprovação. Então, se eu pudesse resumir o trabalho da Conexão Américas, é esse. É ajudar as pessoas a ampliar as chances dela ser aprovada, minimizar as chances de uma negativa, mas elas existem. Na Conexão Américas a gente também tem profissionais, nós também temos aplicantes que foram negados. Faz parte. Faz parte. Nós temos, graças a Deus, graças a um bom trabalho desempenhado pela equipe, nós temos uma taxa de aprovação, Bruno, gigantesca, mas nós também temos negativas. Uhum. Nós também temos pessoas que o processo dela foi negado, nós reaplicamos o caso, nós ingressamos com uma motion ou com uma apelação, né? Mas nós agora, recentemente, por exemplo, nós temos um caso do Jonathan Suzin, eu vou aqui revelar o nome porque já me deu entrevista, inclusive. Nós aplicamos o caso dele, foi negado, ingressamos com um refile e acabou agora de ser aprovado. Um refile é uma reaplicação do caso, né? Nós reaplicamos o caso dele e em 3 meses foi aprovado. Então, nós conseguimos reverter. Então, nós nunca abandonamos o sonho do cliente, nós encaramos isso de fato como um sonho. Isso é levado muito a sério dentro da Conexão Américas. Quando a gente presta serviço, é muito difícil, às vezes, né,
vou citar o meu caso, você chega aqui com uma proposta, uma ideia de fazer um programa, um podcast, um curso, seja lá o que for, no setor do que eu atendo, eu chegar para você e falar assim, pô, Douglas, eu acho que você não tá apto para seguir nisso daqui, ou eu acho que a concorrência é muito grande, levando pro seu mercado. Eu chego lá e eu já vi uma grande dificuldade minha aqui, que é o inglês. Talvez pelo fato da minha esposa falar inglês, isso pode ser amenizado, mas eu não consigo. No inglês eu já tentei de tudo, não consigo ter a habilidade de falar nem de longe. Mas posso abrir um parênteses aí no que você está falando? Quando eu falo da necessidade do idioma, é quando a gente está abordando já uma vida nos Estados Unidos, né? Uma rotina dentro dos Estados Unidos e, evidentemente, que falar o inglês vai ampliar as suas oportunidades, obviamente. Mas olha que interessante. Aplicar um processo desse, um EB2NW, por exemplo, que é o mais comum, a imigração não exige que você fale inglês. Nós tivemos agora o casal que foi para uma entrevista, eles levaram uma entrevista em solo americano, tá? Porque é raro, é incomum. Um EB2 aprovado, eu vou usar de siglas aqui, o I-140 é um formulário que formaliza o seu pedido do Green Card. I-140 é o número do formulário. Quando você tem esse formulário aprovado, já é uma felicidade. Significa que a imigração julgou o seu pedido e aprovou. Só que agora tem uma fase seguinte, é a última fase, que é a fase de admissibilidade. Na fase de admissibilidade, eles convocaram o casal para uma entrevista. Ela é técnica de enfermagem. Técnica de enfermagem. Nós aplicamos o processo EB2NW para ela como exceptional ability, como habilidade excepcional, né? Ela foi aprovada. O I-140, que é o pedido formal do Green Card, foi aprovado. É a imigração dizendo assim, ô fulana, nós aprovamos você cumpre com os critérios que nós exigimos, você está aprovada. Agora eu vou encaminhar o seu caso para um outro departamento que vai analisar a sua admissibilidade. Na fase de admissibilidade, chamaram ela para uma entrevista. E o processo dela todo correndo nos Estados Unidos. É um processo de ajuste de status. Não é um processo consular. Ela não está no Brasil. E é incomum. Quando você faz um ajuste de status, é incomum a pessoa ser convocada para uma entrevista. De todos os meus clientes recém-aprovados, ela foi a única, para você ter uma ideia. A única que foi convocada para a entrevista. Sabe quem ela levou? O pastor da igreja, que fala fluentemente o inglês, como intérprete dela. E deixaram ele entrar. E foi ele que fez a interlocução do casal com o oficial de imigração. E está tudo bem, e foram aprovados. Passaram lá pela entrevista e o oficial disse agora, vocês aguardem em casa as novas instruções. Eles já levaram para a entrevista, inclusive, os exames médicos, as vacinas, enfim. Então, veja que, quando eu digo para você que precisa do idioma, é claro que para a tua rotina de trabalho, para o teu empreendimento, para ampliar a sua rede de network, para você conseguir fazer mais e melhor, é importante o idioma. Mas para a imigração, você vai empreender. No caso dela, esse caso era um caso de empreendimento, mesmo sendo técnica de enfermagem, nós colocamos ela empreendendo na área da saúde, e está tudo bem não falar inglês. Curioso, né? Mas é uma exceção ou não? Não, não é exceção. Não é exceção. Não é. Eu vou fazer, para você que está assistindo o episódio completo, vou fazer uma pergunta aqui que pode ser redundante, porque você já respondeu, mas como a maior parte das pessoas vê os cortes, eu vou repetir. Você tocou num ponto anterior, que é a questão das headlines, né? Do thumbzinho. Então eu quero fazer, o santo Google resolve tudo para mim. Então ele vai me dar todas as dicas, ele vai me resolver tudo. Quando eu fui fazer a pesquisa sobre Conexão Américas, eu fui assertivo na minha pesquisa.
A gente não digita mais conexãoaméricas.com, a gente vai no Google e ele já demonstra ali. E naturalmente eu faço isso, eu impulsiono a minha empresa também. Vem várias empresas antes do Conexão Américas, como empresas que fazem o mesmo trabalho que o seu, então estão classificadas nas mesmas tags. O cliente, quando ele chega aqui no meu escritório, se é um cliente mais voltado para o entretenimento, eu tenho vários estúdios aqui na Barra, na nossa região aqui, que são estúdios excepcionais. Tão bons quanto meus, alguns até melhores do que o meu. Só que tem vários estúdios que são até bonitos, mas o áudio não vai ficar bom. São até bonitos, mas o recorte não vai ficar legal. São até bonitos, mas... Bom, dessa forma. Da mesma forma como eu vou pesquisar sobre uma empresa que vai me assessorar para fazer todo o procedimento que o Conexão faz, que o Conexão Américas faz. Quando eu quero contratar uma empresa para fazer a minha assessoria, seja eu vou ser babá, seja eu vou fazer meu empreendimento, enfim, eu quero entrar legal nos Estados Unidos e eu não quero perder tempo com alguém e, bom, quando eu digito no Google, o Google vai me dar diversas oportunidades. Como é que a gente faz ali para identificar e não perder tempo? Resultado. Olha para o resultado que aquela empresa oferece, o que ela apresenta, né? Então, pesquisa nas redes sociais, no Instagram, Facebook, agora menos utilizado, mas Instagram. Pesquisa no YouTube, pesquisa nas redes sociais daquela empresa que você vai encontrar ali resultados. Então, se ela tem resultado para apresentar, e resultado recente, inclusive, né? Não adianta uma empresa mostrar que teve um caso de aprovação em 2022, quero ver agora. Então, assim, se a empresa tem resultados para apresentar, então acho que esse é um baita termômetro. Resultado. Se você quer contratar a Conexão Américas e está ainda desconfiado, vai para o Instagram. Conexão Américas, deixa eu olhar, deixa eu entender. Tem casos de aprovação? Deixa eu ver esse gordinho aí entrevistando essa galera que foi aprovada. Vai lá, não acredita no que eu estou te dizendo, vai pesquisar, vai olhar, vai analisar. Eu acho que é por aí. Resultado, eu acho que é o melhor dos termômetros, porque se a empresa ela é boa, se ela faz um bom trabalho, ela vai ter bons frutos para apresentar. É isso. Bom, muito obrigado pelo seu tempo, Douglas. Eu que agradeço. Daqui a uns dias eu vou passar lá para a gente poder pegar e ver esse processo que eu nesse momento eu entendo que não adianta só ir como um B2. Eu vou fazer besteira, eu vou correr um risco enorme e eu não estou disposto a correr esse risco. Show de bola. Muito obrigado pelo seu tempo, sua participação. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Um grande beijo para você que está em casa. Até a próxima.